meus queridos, tudo bem com vocês? Primeiro, algumas coisas que são muito evidentes pra vocês já. Sim, tem um útero gigante aqui atrás, desenhado por algumas pessoas que moram aqui em casa, estão estudando para as provas. Segundo, como vocês notaram, nas últimas semanas no canal estou totalmente sem motivação e assunto para gravar vídeo. E 3, faltam 2 dias para finalizar, 2 ou 3 dias para finalizar a campanha do Projeto Medicina 2019. Então, se caso você ainda não colaborou, por favor, peço muito por favor que você clique no link que está aqui embaixo e faça sua doação, ainda que mínima. O resto do valor eu vou cobrir e depois a gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, nas últimas semanas eu pedi para vocês, nem lembro mais quando é que foi, eu pedi para vocês me mandarem algumas perguntas relacionadas com coisas que aqui na Argentina são diferentes de aonde vocês são, ou perguntando se é diferente ou não, porque justamente entender a cultura da onde a gente para onde a gente vai, se ela é diferente, é muito importante, justamente para a gente poder entender como é que vai ser esse confrontamento cultural, digamos assim. Acho que me embalo aqui um pouco, porém deu pra entender. Marcela Ritim me pergunta quais são as comidas típicas do país, imagino que são as que não tem também no Brasil, e qual foi a coisa que eu falei, nossa, que diferente do Brasil. Isso, na verdade, eu vou fazer meio que uma junção das duas, que é relacionada justamente com comida, que é justamente o que eles comem nos churrascos argentinos. A gente está acostumado com carnes, né, dos mais variados tipos, porém, os argentinos têm uma mania estranha, que eu sei que em alguns lugares do Brasil isso também é comum, mas eles comem umas coisas muito estranhas junto. Eles comem, por exemplo, os intestinos do boi, que aqui chama chinchulín, eles comem os rins, eles comem mocheja. Mocheja é a glândula parótida do boi, entre outras coisas. Se tu for no supermercado, você vai encontrar até cérebro. Eu acho que eu até já mostrei isso aqui no canal. O Igor Paz já está aqui, e ele sugeriu para falar sobre os hábitos de higiene, a questão do dólar e também uma questão que a gente já conversou aqui no canal do ser ou 8 ou 80, quente ou frio, com respeito às relações interpessoais. Começando pelos hábitos de higiene, tem um vídeo aqui no canal bem das antigas, que eu vou deixar linkado ele aqui em cima para que vocês vejam, não, aqui em cima, para que vocês possam ver. Obviamente é um vídeo muito estereotipado, não todo argentino funciona daquela maneira, funciona, parece até uma máquina, né? Questão do dólar, aqui a diferença do Brasil, tudo é muito dolarizado. Tu vai no supermercado e tem uma plaquinha no próprio caixa, não é uma placa geral, uma plaquinha no próprio caixa, em cada caixa tem uma plaquinha falando o valor do dólar, porque se caso tu quiser, tu pode pagar a tua compra em dólar ou pagar ela em euro, em alguns supermercados aceitam até real. A economia argentina, ela no modo geral, ela é muito relacionada e dolarizada, para ser mais específico. Os imóveis aqui são cotados em dólar, alguns serviços também, digamos, quando tu vai fazer, por exemplo, um seguro, alguns, não todos, mas enfim. E com relação a essa questão do 880, é assunto para outro vídeo, mas enfim, como eu já conversei aqui no canal, não são todos, mas algo que eu notei de muito diferente com a população brasileira é que o argentino, ele é muito 880, ele é do tipo que tu saiu com aquela pessoa uma vez e no dia seguinte ela já tá aquela coisa grudenta, muito melosa, muito amorzinho o relacionamento. Ou tem aquela pessoa que também chegou lá naqueles momentinhos, né, de prazer, e no dia seguinte desaparece, nunca mais te manda uma mensagem e diz: o problema não é você, sou eu. Perguntaram aqui sobre quais são os feriados que a Argentina compartilha com o Brasil. 1º de maio, Natal, Páscoa, e acho que esses, deu. Porque, por exemplo, o feriado de independência aqui é dia 9 de julho, da Revolução de Maio é dia 25 de maio, que a Revolução de Maio seria algo muito parecido com a Proclamação da República. Aí tem o Dia Nacional da Bandeira. Se você reclama da quantidade de feriados que existem no Brasil, aqui existem muito mais. Há um tempo atrás não existia o feriado ponte, digamos. Por exemplo, assim, agora, o feriado de 1º de maio foi numa terça. Uns anos atrás, acho que teve um ano em que, por exemplo, se o feriado caísse na terça ou na quinta, não tinha aquele feriado ali, aquele dia de conexão, sabe? O feriadão. Mas aí depois voltou a fazer para incentivar o turismo, em teoria. Qual foi a experiência ao se deparar com a comida daí conforme foi passando os dias? Você se acostumou assim, ou sentiu falta do arroz e feijão tipicamente brasileiro? Nunca fui uma pessoa muito adepta ao feijão e arroz. Comia quando tinha, mas não.
Então eu me adaptei bastante rápido. O argentino come muita batata, muita comida frita, tipo milanesa, e muita empanada. O carboidrato está muito mais presente na dieta argentina do que na dieta brasileira. Gostaria de saber se os argentinos cultivam a intolerância religiosa, assim como no Brasil, para quem não é católico. Então, aqui a diferença do Brasil, as diferentes congregações, acho que chama assim, né? Congregação. Desculpem o erro, se caso não é assim. Ou seja, todas as religiões que comumente são conhecidos como evangélicos no Brasil, não é tão comum aqui. Existe, mas não é tão comum. Eu não vejo tanto como no Brasil. Acho que é diretamente proporcional. Como não existem tantas religiões, ou como for o termo, acho que a intolerância também é menor por causa disso. Talvez. Teria que dar uma pesquisada um pouco melhor. Referido à limpeza das ruas e das praças, coleta de lixo, louça, talheres, restaurantes, o Brasil tem costume de ter tudo mais limpo, né? Em geral, sim. Tem lugares que é basicamente igual. É muito comum aqui, comparado ao Brasil, ou particularmente com a minha região no Brasil, de que eu acho Rosário, eu acho Buenos Aires muito mais suja, de tipo as ruas estarem sujas. Não existe essa educação cívica, digamos, de tu pegar e deixar as coisas guardadas para depois jogar no lixo. Não, eles jogam tudo no chão. Seja sacola, papel de bala, lata, cigarro, além do fato de que o argentino fuma mais do que o brasileiro, então tu vê papel, ou seja, um maço de cigarro ou a bituca de cigarro jogado por tudo que é lugar. Algo que é muito interessante comentar aqui, perguntar em alguns comentários, é justamente sobre os hábitos diários, digamos assim, de horários, que é algo diferente do Brasil, ou particularmente da minha realidade que eu vivia no Brasil. Aqui a diferença do Brasil, os horários são bastante diferentes, principalmente à noite, que é algo que impacta bastante quando tu chega, mas tu se adapta, e quando tu volta pro Brasil, tu acha estranho o Brasil nesse caso. Talvez seja porque aqui também amanheça mais tarde do que amanhece no Brasil. É normal aqui no inverno a gente sair de casa ali pelas 8h30 da manhã e tá começando a amanhecer, ou de tipo sair pra aula pelas 7h30 da manhã e tá escuro ainda. Então, talvez seja por causa disso que tudo se corre um pouco mais, e também pelo hábito da siesta, que é algo que a gente já conversou aqui no canal, que é aquela parada que eles fazem do 12h30, 1 da tarde, até umas 4, 5 da tarde, tipicamente trazido da Europa, da Espanha, em que eles fazem essa pausa justamente para depois voltar a trabalhar, e trabalham ou até as 7 ou até as 8. Isso é muito variável. Porém, é muito normal tu sair aqui na rua, tipo às 11 da noite, para ir jantar num restaurante, tá tudo aberto, tudo cheio. Enquanto no Brasil, em algumas cidades, isso não é tão comum. E tipo, de tu sair à noite para alguma festa, é normal tu sair a 1h30, 2, 3 da manhã e voltar para casa pelas 7, 8 da manhã. Isso foi um debate até que a gente já deu aqui no canal, falando sobre a questão da siesta e da parada para almoço, que teve algumas pessoas que comentaram falando de que porque o argentino, por isso a Argentina está em crise, por isso que o país não vai para frente e tudo mais. Não creio que seja por isso, porque vários outros países também adotam esse costume e não tem problemas econômicos, é mais uma questão de gestão política. Mas enfim, e também fala que o argentino é preguiçoso porque faz isso. Na verdade, a gente tem que parar para pensar se o problema é o argentino ser preguiçoso ou se ele realmente está vivendo a vida. Como eu comentei para vocês no início do vídeo, eu realmente estou passando por um momento em que eu não sei mais sobre o que falar nesse canal. Então comentem aqui embaixo com sugestões de vídeos. Eu sei que tem muito vídeo já aqui no canal sobre algumas coisas que talvez vocês ainda não viram, e por isso sugerem algumas coisas, mas deem uma olhadinha também. Quem tiver aí à toa, dá uma olhadinha nos vídeos que tem no canal e pensem em alguma coisa bacana, ou se vocês acham que eu poderia redirecionar para outro assunto, ou qual parte, melhor dizendo, qual parte dos assuntos de vídeo aqui do canal vocês mais gostam que eu fale, se é sobre realmente a questão burocrática de vir para a Argentina, ou quando eu faço umas análises aí sobre saúde mental, sobre estilo de vida, sobre, enfim, diferentes questões relacionadas a isso, ou sobre viagem, ou o que vocês acharem melhor. E por favor, colaborem com o Projeto Medicina 2019, o link está aqui embaixo, as minhas redes sociais apareceram aqui na tela. Se inscrevam, não percam as próximas novidades que vão depender de vocês também, e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!